Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo também. Me chamo João Aristides, estou pelo canal Palavra de Fé Cristã e gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs que viesse dar seu like, venha comentar, compartilhe, se inscreva no canal para que esse vídeo, para que a Palavra de Deus venha ser levada a toda a criatura. Gostaria então de ler aqui em Salmo 117... Deus é louvado por amor da sua bondade e veracidade. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai a todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Todo aquele irmão que está passando por dificuldade, louva ao Senhor. Louva ao Senhor, que Deus, Ele é fiel para vir te ajudar. E hoje estou com meu grande amigo Éder, o pastor Éder, primo da minha esposa Cláudia, mais um primo que eu trago aqui para nós fazer uma podcast, para falar da bondade de Deus, do amor de Deus para conosco. Então, seja bem-vindo, Éder. Amém, João. Estou muito feliz, cara. Passei a semana assim, com o coração a mil, na expectativa. E como eu falei antes aqui, eu assisti todo o podcast do pastor Jefferson, que é um grande amigo meu, alguém que eu amo muito. É um apoiador do nosso ministério, Então, fiquei encantado. Quero te dar os parabéns, cara. Obrigado. Cara, tô muito feliz pela tua vida. Eu acho que isso é um dom de Deus, Amém. E eu fui muito edificado com o podcast do pastor Jefferson, através da tua vida, através disso que Deus tem colocado no teu coração. E já quero dizer aí, cara, dá o like lá, segue aí o trabalho do João, porque a humanidade necessita, dessa palavra de Deus também pelas redes sociais. Então, tu quiser, pode começar orando pelos ouvintes. Amém. Senhor, nosso amado Deus, nosso amado Pai, com muita alegria, Senhor, que nós estamos aqui nesse dia tão especial, Senhor, com esse meu mano, para trazer um pouquinho daquilo que tu tem feito na nossa vida, Deus. Porque tu és a esperança para os dias em que estamos vivendo. Pedimos, Deus, a sabedoria do Espírito Santo nessa hora, que nós possamos aqui não falar das nossas emoções, mas possamos ser direcionados pelo céu, Senhor, nesse momento. Em nome de Jesus, Deus, que essa Amém. Palavra, que esse tempo de qualidade, esse tempo de mesa que nós vamos ter aqui, alcance o maior número de vidas necessitadas, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Cara. Então, pastor, eu gostaria de começar perguntando para ti, como foi a tua juventude, como foi o teu começo de vida, tipo um testemunho. Amém, cara. Se tem uma coisa que eu gosto nessa vida é de falar das experiências que eu tive como criança, Os meus pais, os meus avós, tanto materno como paterno, eles são fundadores de igreja, A Cruzada Pentecostal de Cachoeirinha foi fundada pelo missionário Elias, pela missionária Paula, ao lado dos meus avós e tios, Eu tenho um tio que é pastor Adão Almeida, que é uma grande referência, alguém que eu me espelho muito, alguém que eu amo demais e que tem uma influência muito grande na minha vida. Mas assim, cara, a minha história começa na minha memória. Meus pais, quando fundaram a igreja, eu era muito bebê ainda, muito novinho, eu não tenho memórias daquele tempo. Mas a minha história começa mesmo aos 8 anos, quando meu pai foi trabalhar na Barra do Ribeiro, e minha mãe e eu, nós não nos adaptamos lá, e nós voltamos para morar em Cachoeirinha e fomos morar ao lado da casa da minha avó, a avó Lúcia e o vô Lauro, que são os pilares da fé na nossa jornada, na nossa caminhada, que hoje já voltaram para casa, já estão morando na glória com o Pai. Cristo. Isso. Então, assim, morando lá da casa da minha avó, nós começamos a frequentar de novo a Cruzada Pentecostal, e foi aonde eu tive as experiências mais incríveis da minha vida. Eu era muito criança ainda, com 8 anos, mas as memórias daqueles dias ficaram guardadas de uma forma muito... como parece que foi ontem, cara. Que quando eu ia pra igreja com a avó, uma coisa marcou a minha vida, João, que foi a presença do Espírito Santo. Com 8 anos, cara, eu entrava na igreja e os ministros começavam aquelas canções. Na época cantava-se mais os hinos da harpa, Sim. Não tinha worship, não tinha essa questão hoje que é mais americanizada. E eles cantavam aqueles hinos da harpa, cara, o Espírito Santo vinha na minha vida e eu começava a chorar, cara.
Desesperadamente chorava. E era uma manifestação tão gostosa, assim, cara. Eu não conseguia mais orar, eu não conseguia mais cantar, porque era muito forte, era muito violento o que o Espírito Santo fazia. A ponto de chamar a atenção das pessoas na igreja, eles achavam impressionante o que o Espírito Santo fazia ali, né? E eu, quando ia... A canção que marcou minha vida naquela época foi Sobre as Ondas do Mar, né? Sim. E a gente chamava de Solta o Cabo da Nau. Então eu saía da casa da minha avó, às vezes ela tava subindo a lomba e eu ia de braço com a avó e pedindo, vó, naquela época os ministros perguntavam, né? Alguém quer pedir uma canção especial? E eu já ia falando pra avó no meio do caminho, vó, pede pra eles cantar Sobre as Ondas do Mar. E era sempre, todo culto, minha avó levantava a mão e ela sempre pedia, canta Sobre as Ondas do Mar. E naquele momento o Espírito Santo vinha, cara, de uma forma disso que eu não tinha controle, sabe? Então foi um dia que foi tão forte, tão violenta aquela presença de Deus na igreja, que o pastor José Mário, na época, foi tomado pelo Espírito Santo também. E ele me chamou na frente, me pegou pelo braço, me levou na frente e começou a liberar uma palavra profética sobre a minha vida aos 8 anos. Eu lembro até a roupa que eu usava naquele dia, João. Já pensou? Lembro tudo. Marcou, né? Marcou. É como se fosse acontecido há 1 hora atrás, cara. Que incrível, né? Incrível. E ele disse pra mim, no final da palavra, ele disse assim, e anotem porque esse menino um dia vai ser pastor. Bah. Cara, eu me arrepio todo só de lembrar. Que incrível. E o tio Adão, cara, o tio Adão tem isso anotado numa Bíblia, cara. Uma palavra que se cumpriu e esse foi um tempo muito especial. Foi um tempo muito especial mesmo. Mas aí, por conta dessa função de... Aí, quando meu pai voltou, a gente se mudou, e se muda pra cá, se muda pra lá, enfim. Por algumas questões, a gente acabou se desviando do caminho de Deus. E passei um longo período da minha vida dedicado a futebol, a CTG, enfim, aproveitando festa e coisa arada, aquela ilusão que muitos já viveram e muitos ainda vivem, né, João? Mentira do diabo. Aquela falsa... Falsa alegria. Falsa alegria, exatamente, essa é a palavra correta. E aos 21 anos, depois de ter caído um grande tombo, feito uma besteira muito grande na empresa que eu trabalhava, poucos sabem disso e hoje eu vou ter a oportunidade de compartilhar, né, João? Sim. Aos 21 anos eu cometi um erro muito grave em setembro do ano 2000 e fui preso. Ah, é? Não sabia. Fui preso na empresa que eu trabalhava. E quando eu estava na delegacia civil, delegacia civil, eu vi toda essa memória que eu te contei, que eu compartilhei contigo agora, voltou algemado numa cadeira, sem enxergar um palmo na minha frente e ouvindo meu pai discutindo com o delegado de polícia, chorando e discutindo. Já pensou? Cara, sabe, João, uma coisa que eu prezo na vida, cara, a gente pode até muitas vezes discordar de algumas coisas que nossos pais falam, que a gente, né, naquela conversa de filho. Agora, desonrar pai e mãe, cara. Isso foi uma coisa que mexeu muito comigo naquele dia. Sim. Os meus pais investiram muito. Os pais da gente investem muito tempo da vida deles vivendo para que a gente seja feliz, para que a gente conquiste, né? Hoje eu sou pai, eu sei bem o que é isso. E aquilo foi muito pesado para mim, desonrar meu pai e minha mãe nesse sentido, né? E naquela tarde, algemado ali, eu disse para Deus, se tu me tirar daqui, pai. Porque todas as memórias dos 8 anos de idade Começa a vir à tona. Começa a vir. Eu disse, Deus, se tu me tirar deste lugar, eu vou te servir para sempre, cara. Nunca mais. A gente barganha com Deus, né? Porque da nossa inocência, né? Sim. E com prova suficiente para baixar um presídio central. Nossa, cara. Foi um momento muito terrível, muito obscuro. Chegou a baixar? Não. Deus me tirou aquele dia dali. Já pensou? Deu um livramento? Deus me livrou dali. Em setembro do ano 2000 eu me converti. Voltei para Jesus. De verdade, tive as minhas primeiras experiências com Jesus. E de lá pra cá, nunca mais me desviei do caminho de Deus, cara. Já pensou. É uma história incrível, cara. E agora tu é músico e pastor. Cara, desde que eu tem uma história engraçada, né? Acho que em 2001, mais ou menos, eu comecei a tocar percussão na igreja. No tempo de CTG, coisa lá. Então tinha uma banda de alguns amigos, eu tocava percussão para eles. Eu gostava e toco até hoje. Eu não sou muito chegado, mas sei tocar instrumentos de percussão. Então, na igreja, eu tive a oportunidade de começar tocando instrumentos de percussão. E um dia, a doutora Miriam, uma pessoa incrível também, que foi uma influência muito, muito forte na minha vida na adoração, ela disse pra mim, cara, tu tem uma voz legal. Só que eu nunca quis dizer que quando eu era pequeno eu cantava. Sim.
Aí ela disse, não, mas tu tem que cantar, tu tem que cantar. E começou a me incentivar a cantar. E eu cantava ali nas rodinhas ali da igreja, nos almoços e tal, mas nunca me atrevia a pegar o microfone na mão pra cantar. Só tocava percussão. Sim. Aí um dia entraram na igreja e roubaram alguns instrumentos da igreja e tal, enfim. E roubaram minha percussão. Bah. Aí foi aonde Deus começou a me usar pra cantar, né? Comecei a cantar e ali comecei a ministrar louvor. E começou a nossa jornada de adoração. E só que eu fui aprender o violão mesmo depois de 7, 8 anos, quando eu já estava na igreja do Evangelho Quadrangular, né? A necessidade de um violeiro, eu peguei... E foi incrível, João, assim, que eu não sabia tocar nada. Só cantava, né? Desde pequeno cantava. Depois comecei a me aperfeiçoar, fiz curso de técnica vocal, tudo mais. E aí um dia eu peguei o violão na mão, cara, e saí tocando. Foi uma coisa assim, muito sobrenatural. Peguei o violão assim, conhecia uma notinha que outra, saí tocando e tal, enfim. E a circunstância foi fazendo a gente evoluir. E Deus começou a me usar nessa área do louvor. Viajei por muitos lugares, ministrando, cantando, pregando. E tudo pela graça de Deus, né, cara? Já pensou? Uhum. E o pastoreio, como é que foi? Desde que a gente começou, desde que eu me converti, assim, eu posso dizer, eu sempre fui envolvido, tanto fora da igreja, como depois na igreja, com grupos. Eu fiz parte de futebol, então estava sempre envolvido com grupos grandes. Depois fui pro CTG, outra área que tem muitos grupos grandes, são grupos grandes, né? Uhum. E quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, já comecei a participar de grupo de jovens, comecei a liderar jovens, já comecei a liderar o Ministério de Louvor. Então foi uma coisa assim que começou acontecendo ao natural, né? De a gente ter influência na vida de pessoas. Sempre foi um prazer assim muito grande, eu acho que assim, maior até do que cantar e pregar, foi cuidar de vidas, cara. Foi uma coisa que sempre permeou a vida da minha e da minha esposa, foi cuidar de vidas. Sim. Sempre foi uma coisa que foi acontecendo ao natural, não foi uma coisa que eu escolhi, sabe? Foi fluindo totalmente ao natural. Aconteceu. E isso foi acontecendo, cara. E até hoje, até no nosso trabalho hoje, no nosso churrasquinho, tem muita gente que vai lá pra ouvir uma palavra. Já pensou? Te usa lá no teu trabalho. Lá no meu trabalho. Isso foi uma das como é que eu posso dizer assim? Foi uma das coisas que Deus nos desafiou nesses dias. Era ser igreja na nossa casa. Sabe? Eu vivi um período assim maravilhoso de 14 anos na igreja do Evangelho Quadrangular. Só que e isso é uma coisa interessante para a igreja de hoje, para as pessoas que estão começando na igreja, ou até pessoas que estão numa certa... numa outra fase da sua jornada, que eu fazia tanto, cara. Eu me envolvi com célula, me envolvi com teologia, eu fui líder de louvor 10 anos, eu viajava por tudo. Johnny foi um cara que viajou muito comigo. Cara, eu fiz tanta coisa na igreja, chegou um momento que eu já percebi que eu estava fazendo tudo automaticamente. Bah, já pensou. Que eu tinha perdido, João, essa questão da revelação. Porque era muito ativismo, trabalho. Tem pessoas que acham que a gente saiu da Quadrangular na época porque, não gosta mais da igreja, não quer mais da igreja, não, porque não sei o quê. Não, cara, foi esse lugar de ativismo, foi eu que me coloquei nesse lugar. Porque a gente tem uma falsa ideia de que quanto mais a gente faz, mais a gente agrada o coração de Deus. E não é verdade. Eu aprendi, cara, que o que agrada o coração do Pai, o que atrai a presença de Deus é o tempo que a gente gasta em secreto com Ele. Sim. E uma coisa que tu falou aqui quando a gente estava conversando antes de começar, que é interessante, cara, eu tô me aperfeiçoando na Bíblia. Mano, a leitura bíblica, a paixão pela palavra de Deus, o amor por esse lugar secreto, por esse tempo de mesa que a gente está vivendo, isso aqui nos fortalece, nos edifica, nos traz uma sabedoria muito maior. E eu tá falando aqui alguém que trabalhava de segunda a segunda na igreja, cara. Imagina. Traz uma sabedoria, uma efetividade maior do que tu fazer. Porque às vezes tu faz tanto que tu perde a conexão com o céu. Eu fui um cara assim. Amava fazer e amo até hoje. Às vezes tem que me segurar um pouco, porque eu amo fazer a obra de Deus. Porque eu sei de onde Deus me tirou e onde Ele me colocou, sabe, Sim. João? Ele me devolveu, Ele me deu a graça dele, Ele me devolveu o sentido da vida. Então, quando a gente entende isso, aí tu quer... Nossa, cara. Né? Só que não é assim. A gente não pode perder a conexão com o céu. Quando a gente perde a revelação, quando a gente perde a intimidade, cara, tu pode ser o maior cantor de todos. Tu pode ser o maior teólogo de todos.
Tu pode ter o maior número de seguidores, cara, que não vai fazer sentido. Se tu não tem... Perde a presença de Deus, no caso. Perde a presença, cara. Se tu não tem o teu lugar do lado do Pai, seja no quarto, seja na cozinha, seja onde for, cara, o tempo de qualidade com Deus, cara, nada mais vai fazer sentido. É querer estar na presença de Deus, no caso. Isso, cara. Desejar a presença, cara. Sim. Desejar cada vez mais a presença. E eu, pra poder me reconectar com isso, eu precisei largar tudo e recomeçar. E hoje eu tô tendo a oportunidade de falar sobre Reiniciar. isso. Exatamente, João. Não é feio. Aham. Dizer que feio é a gente criar um personagem e sustentar esse personagem em cima do altar baseado no teu talento. Sim. Se o teu talento não se multiplica, a Bíblia mesmo fala sobre aquele que enterrou o talento. Aham. Até o que tu não tem vai ser tirado. Mas quando o teu talento ele se multiplica, aí sim, aí tá fazendo efeito no céu, cara. Eu não posso ser um personagem. Porque o Espírito Santo, quando ele tá na nossa vida, ele revela quem nós somos. Sim. Nós não podemos tentar ser alguém que nós não somos. E é isso que marcou, tem permeado a minha jornada nos últimos anos. Foi abrir mão de tudo, para tudo e recomeça. Começa tudo de novo. É. E a gente está conduzindo o nosso ministério nesse caminho, cara, de simplicidade, de oração, de intimidade, paixão pelo evangelho, cara, paixão pela palavra de Deus, sabe? A gente não pode abandonar isso. Hoje, como a gente estava conversando ali, eu tenho um espetinho, eu começo a trabalhar de manhã cedo, cara. E eu já coloco, eu sou muito auditivo, né? Eu acho que essa é a palavra. Então eu coloco a Bíblia na televisão e começo a ouvir. Aí, pô, tem uma palavra que marcou, eu vou ali, anoto. Essa é a palavra. Ou boto um livro, né? Agora eu tô lendo o livro A Igreja Saudável. Cara, eu indico pra todo mundo, cara. É um livro incrível que fala sobre ser saudável. E não trazer o evangelho como um peso na nossa vida, né? Então eu coloco na televisão o audiobook e fico escutando. E ali meditando e trabalhando. Então, Sim, cara, não pode ser uma obrigação, tu tem que querer fazer, né? Exatamente, Tu tem que gostar, cara. nem é querer, é gostar de fazer, né? É. Tem uma coisa assim, João, que eu percebo, principalmente nos meus heróis da fé, sabe? As pessoas que eu vi lá no passado, que o final da jornada deles tem sido traumatizante, porque em algum momento eles fluíram muito e foram aplaudidos e foram reconhecidos, foram, sabe? E na verdade, a gente precisa entender que quem tem que ser aplaudido, quem tem que ser reconhecido, quem tem que ser o principal é Jesus, cara. É Jesus. E a gente tirou durante muitos anos Jesus e colocou o homem no centro. E isso traz um trauma na pessoa, porque quando chega um momento que ela não consegue mais fluir, ela se sente excluída. Sim. Mas na verdade, assim, cara, eu tenho uma coisa comigo assim, que a maior oportunidade que Deus nos dá, porque eu vejo assim, muitas pessoas que desesperada por oportunidade na igreja, sabe? E eu sei que fazer algo na igreja é bom se sentir útil, mas, cara, a maior oportunidade que Deus nos dá é acordar de manhã, cara. Acordar de manhã, cara, e tu ver que tu pode falar de Jesus pra alguém, mano. Eu tive internado agora quase uma semana no Hospital Conceição. Mano, 3 vidas a gente levou pra Jesus, mano. Ah, já pensou? Ontem eu já comprei uma Bíblia, já tô mandando pra um mano lá de Alvorada, um menino que chegou extremamente enfermo. Deus fez uma grande obra. Eu comecei a falar de Jesus numa tarde pro mano. Ele chorava e dizia assim, cara, nunca ninguém apresentou Jesus com esse amor pra mim. Ah, já pensou? Então, cara, a gente precisa... A nossa oração precisa ser, Jesus, faz de mim a igreja. Porque aí a gente vai perder essa paixão pelo altar, cara. Sim. A gente vai perder essa paixão por ser reconhecido. Jesus disse o quê sobre João Batista? João Batista é o maior nascido de mulher. Não vai existir outro. E quando os discípulos de João Batista perguntaram pra ele, cara, Jesus tá batizando, tá fazendo... E o que João Batista falou? Ele disse assim, cara, importa... Olha aí, me arrepiei todo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Já pensou? Tá entendendo, cara? O cara que Jesus disse, esse é o maior nascido de mulher, João Batista. E ele disse assim, cara, importa que ele cresça e eu diminua. É forte, né? É forte, cara. A gente precisa andar nesse lugar que João Batista andou. Que é um lugar em que a gente gasta vida para que Jesus cresça. Na humildade, né? Exatamente, João. Eu posso te dizer, cara, eu tive... O Johnny até esteve comigo num evento que a gente tocou para quase 2.000 pessoas. Cara, e depois eu comecei a olhar e disse assim, cara, isso aqui não é pra mim, mano. E era tudo que eu mais queria na vida, João. Já pensou? Era subir, era ministrar, era tocar, era reconhecimento, era...
quando eu cheguei nesse lugar, eu vi assim, cara, não é pra mim. Não é pra mim. E Jesus me desafiou. É só um show, um espetáculo, no caso? Cara. Já pensou? E Jesus me desafiou, cara, tu tá disposto a voltar a recomeçar? Desculpa. E eu disse, cara, seja feita a tua vontade. E a coisa que mais marcou minha vida, João, foi quando nesse recomeço, Deus me devolveu aquele coração que eu tinha com 8 anos, cara. E a minha oração hoje é essa, João, que eu nunca mais perca esse coração. O início. Que pode tocar, solta o cabo da nau, pode tocar o worship do momento, e a presença, ela precisa vir. Preciso sentir, cara. O Espírito Santo tem que estar ali, né? Já pensou? E qual é a igreja que está congregando agora? Hoje nós congregamos numa comunidade em Canoas, chamada Brado Comunidade. Nossos encontros estão sendo numa sala na ABB, que fica ali perto do Hospital de Canoas. Agora eu vou ficar te devendo o endereço, cara. Não me lembro de cabeça. Mas é no bairro... É muito próximo ali ao Hospital de Canoas. Tem o cemitério e depois do cemitério cara, vem na sinaleira. Uhum. Ali na sinaleira, em frente ao hospital. Pega a esquerda na sinaleira, a primeira direita. Não tem erro. Não tem como errar. Não tem como errar. Quase em frente do hospital, então. Muito próximo ao Hospital de Canoas ali. Nós nos encontramos ali todo domingo às 19 horas. E, cara, tem sido uma presença de só Deus no domingo? violenta. Só os domingos. Durante a semana nós temos o nosso GC, os grupos pequenos, nas casas, né? Que tipo cara, uma célula, assim. Tipo uma célula, muito parecida com a célula. E é o que tem sido a grande conexão nos dias de hoje. A gente sendo igreja dentro das casas. Sim, né? Vai ganhar os vizinhos. E, cara, isso tem sido, assim... Tem dado um resultado. Pra quem ainda não tem, quem ainda não trabalha, eu super indico, assim, cara. Essa ferramenta... Seja grupo pequeno, seja... Tem gente que... Nossa, é GC, tem gente que usa PG, Sim. Tem gente que usa célula. Cara, mas não deixa de fazer. Só que o interessante é a gente, primeiro, implantar a cultura, né? Do evangelismo dentro da igreja. Sim. Que isso seja algo, assim, uma ferramenta muito... que seja muito claro para as pessoas que a igreja precisa estar dentro das casas. Cara, isso é bom demais. Tem dado um resultado muito grande, assim, muito bom. E aos domingos a gente se encontra ali às 19 horas. Para adorar e exaltar a Deus. Muito legal. Então, além de pastor, tu é músico. Quer tocar um louvor aí para as pessoas serem edificadas através do teu louvor? Fica à vontade. Tocar. Responsabilidade grande, hein, cara? Fica à vontade. Glória a Deus, cara. Temos que adorar a Deus a qualquer lugar. Tem uma canção que é da Tamires Garcia, que resume muito, assim, a minha história. Ela chama A Tua Mesa Cura. Sim. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri
descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Muito bonito. Quer liberar mais uma? Hã? Sai mais um aí? Sai. Então tá, enquanto isso eu vou pedir aos irmãos, às irmãs que venham compartilhar o vídeo. Esse vídeo está sendo maravilhoso, né? Vai edificar vidas. Irmãos e irmãs, se inscreva no canal para colaborar com o nosso trabalho aqui e dê seu like, muito importante. Então, mais um louvor aqui com o pastor Éder. Eu nasci pra te adorar. 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 Me mostra a tua face, me mostra a tua glória, me mostra a tua face, me mostra a tua glória. Na fenda da rocha, é o meu lugar. Na fenda da rocha, é onde eu quero estar. E eu nasci pra te adorar. 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 Glória a Deus. Essa canção é minha, cara. Que lindo. Ah, é tua mesmo? Vá, que coisa linda. Então, vamos levar uma palavra para a palavra de Deus, então? Amém, cara. Fica à vontade aí.
Cara, Deus me deu uma palavra alguns dias atrás que eu até tenho levado essa palavra em algumas igrejas já, né? Deus tem falado muito forte. Porque, cara, eu falei aqui no começo a respeito do meu testemunho e sempre foi muito forte pra mim essa questão do Espírito Santo, cara. Sim. Desde os 8 anos eu sou apaixonado pelo Espírito Santo e Deus, ele nos deu, né, de presente o Espírito Santo para que nos norteasse nos nossos dias na Terra. Então eu quero ler aqui rapidinho, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa. Até aí. Amém? Amém. Cara, outrora Pedro, ele era conhecido pelos seus tropeços, né? Pelas suas falhas, pela sua forma forte de se expressar. Mas um dia o Espírito Santo desceu na vida de Pedro. E aí, cara, que eu começo... Por isso que eu me apaixono cada vez mais pelo Espírito Santo. Porque agora nós estamos falando no capítulo 3 aqui a respeito de um pós-Espírito Santo, pós a descida do Espírito Santo. E aí aquilo que eu falei no começo aqui, João, volta pra cá, porque o Espírito Santo, ele revela quem nós somos. E ele nos molda. Olha só que interessante aqui, ó. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Isso era uma tradição deles. Eles costumavam fazer isso todos os dias. Só que esse dia aqui foi especial, por quê? Porque aqui já tinha o Espírito Santo na vida deles. E olha que interessante. Quantas vezes eles viram esse coxo ali jogado na porta, né? A Bíblia diz aqui, ó. Um homem coxo de nascença, ao qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa. E passavam por ele e não percebiam ele ali. Eu estava lendo sobre a Porta Formosa hoje e Flávio Joséfo, ele dá uma descrição sobre essa porta. Era um lugar muito lindo no templo. O templo provavelmente tinha de 5 a 8 portas e elas tinham em torno de, se eu não me engano, 5 a 9 metros. Mas a Porta Formosa, ela tinha 22 metros, aproximadamente. E ela tinha um revestimento ela era feita de bronze de coríntios. Então, assim, quando passavam pelaquela porta, a primeira coisa que eles falavam era Porta Coríntia, porque ela tinha um bronze que vinha de Coríntios. E ela toda forrada, revestida com ouro e prata. Então era um lugar assim que eu acredito que se fosse nos dias de hoje, era um lugar ali pra te tirar selfie, pra te gravar, pra te filmar ali, cara. E olha só que interessante, cara. Por que eu falo isso, destaco essa porta? Porque muitas vezes o templo é mais importante do que as pessoas. E isso não é evangelho, cara. Quantas e quantas mil pessoas passavam por aquele lugar, paravam naquela porta para admirar, entravam na celebração e o coxo continuava a pedir esmolas. Aonde estava a presença de Deus nisso, cara? Sim. E a Bíblia diz que João e Pedro, um dia, pós o Espírito Santo, eles vão para a oração, mas alguma coisa estava diferente neles. Porque quando eles chegaram, eles perceberam aquele homem que talvez nunca eles viram. Porque o que nos revela o chamado, o ministério, o propósito é o Espírito Santo, cara. Se a gente não tiver intimidade com o Espírito Santo, mano, de nada, volta em tudo aquilo que a gente conversou no começo. Não adianta ter ministério, não adianta fazer parte de grupos, não adianta se tu não tem intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos voltar para esse lugar de intimidade, como nós falamos no começo aqui, cara. Porque assim, quando nós entrarmos nos lugares, o Espírito Santo nos revela onde está a necessidade das pessoas. E a Bíblia diz que ele fitou os olhos para aquele coxo. Cara, ninguém nunca olhou para ele com olhares de amor. Sabe, cara, a igreja precisa voltar para esse lugar de olhar para as pessoas com um olhar de amor, com o olhar de Jesus, cara. A gente precisa parar com a hipocrisia, parar com os personagens e voltar a ser quem realmente Jesus quer que a gente seja, mano. Lá no livro de Romanos, a Bíblia fala assim que a humanidade, que a criação anseia pela manifestação dos filhos, João. Não é a igreja A, B ou C.
Não é o cargo, não é o teólogo, não é... Cara, tudo isso é bom, cara. Mas nós precisamos entrar nesse lugar de ser filho. E o filho reconhece que tem um irmão ali precisando, mano. E a Bíblia diz que os olhos de João e de Pedro para aquele homem foram fitados. Ou seja, eles amaram aquele homem ali, cara. Sim. E o que aquele homem queria? Queria esmola. Quantos e quantos e quantos vivem de esmolas hoje, cara, na igreja, mano? Cara, a gente precisa voltar para esse lugar. É o primeiro amor. É. E a Bíblia diz que... Tá aqui, ó. Versículo 4. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Imagina, cara. Aquele cara nunca ninguém disse para ele, olha para mim. Sim. Sabe, cara, tem muita gente que precisa de um abraço, cara. Tem muita gente que precisa ser amado, cara. Que não precisa que a gente diga, cara, tu tem que largar isso, tu tem que parar com isso. Cara, a gente não é o Espírito Santo, essa função de convencimento é o Espírito Santo que faz. A nossa parte é estar em conexão com o Espírito Santo. Reconhecer que aquela pessoa precisa de algo. E a gente parar de fazer o papel que não é nosso. Nosso papel é amar. O nosso papel é amar incondicionalmente as pessoas. E o que Pedro e João fizeram com aquele coxo foi amar. Porque eu tenho certeza... Cara, os judeus, eles são muito religiosos, são muito tradicionais. E um coxo ali era uma questão de desonra. Sim. E eles olharam para ele com amor, cara, com igualdade. E a igreja precisa voltar a ter esses olhos de amor e igualdade para as pessoas. As pessoas precisam encontrar em nós um Cristo, como lá no hospital. Quando eu falei do amor de Jesus para aquele menino, eu falei com... Cara, eu me apaixonei por aquele momento no hospital, cara. A minha dor passou, o meu anseio de ir embora passou, porque Deus estava me usando dentro do hospital. Já pensou? E eu disse para ele assim, e ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse, cara, nunca ninguém falou de Jesus assim para mim, nunca disseram para mim que Jesus me ama. Ele tinha uma concepção de igreja totalmente tradicional. Eu disse para ele, não, cara. Jesus, ele te ama como tu é, mano. Como é que tu vai querer pregar, com todo respeito, cara? Sim. Religiosidade pra uma pessoa que tá morrendo no hospital, mano. Aqui, ó. Era levado todos os dias e ninguém foi capaz de dizer pra ele, cara. Eu tenho certeza que o sonho desse coxo, pelo o restante aqui da história, era só entrar na igreja, cara. Ele não podia, porque ele tinha um defeito. Uma deficiência. Quantos de nós temos... Cara, eu tenho tanta deficiência na minha vida, eu tenho tanto erro, tanta falha na minha vida, cara. Eu tenho um mano que fala uma coisa muito legal, cara. Ele disse assim, cara, tira Jesus de mim, não sobra nada, mano. E onde estão os nossos olhos de amor? Onde estão os pequenos cristos que vão amar as pessoas independente de qualquer coisa, mano? E a história continua, ele diz assim, Pedro fitando juntamente com João disse, olha pra nós. Olha pra cá, nós somos iguais, cara. Versículo 5, ele os olhava atentamente, esperando receber uma coisa. E Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Foi o maior presente que ele ganhou. Imagina, João. Cara, nós precisamos voltar a orar pelos enfermos, cara. Cara, teve uma noite, assim, que aquele menino tava urrando de dor, cara, porque ele tava com uma infecção muito forte, assim, João. E aquilo começou a me agoniar, o Espírito Santo começou a me... Eu levantei rápido, assim, coloquei as duas mãos nas costas dele, assim, e disse, Jesus, faz algo por ele, porque a dor dele já tava em mim, cara. Sim. Quando eu me deitei de novo, assim, na cama, entrou a equipe médica que ia fazer a drenagem nele, cara. Foram algumas horas, ele no meio da madrugada, ele voltou caminhando, mano. E ele olhou pra mim assim, apavorado, o que aconteceu? Eu disse, cara, esse é o Jesus que a gente tem. Já pensou? Esse é o Jesus que eu tenho pra te oferecer. Sabe, cara? Então, assim, aqui é uma lição de que o Espírito Santo, ele nos revela. Aí volta naquilo que eu te falei também sobre a oportunidade. Todos os dias Deus nos dá uma oportunidade, cara. De acordar, de pegar o ônibus, de olhar pro lado e dizer pra uma pessoa que Jesus ama ela. De pegar um violão, cantar numa praça, cantar num lugar, cara. Por que a gente precisa dos altares? A Bíblia fala que aquele homem estava fora da igreja, estava na porta, onde todo mundo passava e admirava a porta, e a pessoa ficava ali jogando à espera de uma esmola. Sim, sim.
num ambiente que tinha que ser de milagres. Cara, ou a gente volta a ser a igreja. Cara, com a pandemia, nós tivemos que entrar para dentro de casa e ali o Espírito Santo revelou quem nós realmente somos. E quem não entendeu essa mensagem não vai se adaptar com os próximos dias que estão por vir, que são os dias da volta de Jesus, cara. Sim. Ou nós somos igreja onde nós passamos, ou nós somos essa revelação dos filhos de Deus. Cara, o mundo está perdido de verdade, João. E aqui Pedro e João, eles nos dão uma aula do que o Espírito Santo pode representar na nossa vida. Olhar para os olhos de alguém e dizer, cara, olha para mim, eu te amo, cara. Um Deus de amor. Uau, cara, essa é a palavra, João. Um Deus de amor. Sabe, às vezes a gente diz assim, cara, amar ao próximo como a si mesmo. E às vezes a gente tem a maneira de dizer assim, cara, eu sempre fui assim, eu não vou mudar. Quer dizer, a gente nós nos amamos com as nossas falhas, mas quando o nosso irmão falha, a gente não ama ele com as falhas dele. Que amor é esse, cara? Não foi amor falso. Não foi isso que Jesus ensinou. Eu perdoo, mas eu não sou obrigado a conviver com esse cara. Mano, imagina se Jesus na cruz olhasse pra nós, cara. Eu vou olhar pra câmera depois dessa. Se Jesus olhasse pra nós, João, disse assim, cara, eu vou perdoar vocês, mas eu não quero convivência com vocês. Eu não quero quarto com vocês, eu não quero mesa com vocês, eu não quero me relacionar com vocês. Cara, eu não quero que vocês venham pro céu morar pra sempre comigo, mas eu perdoo vocês. Cara, que loucura é esse? Não foi isso que Jesus fez. Jesus nos amou a ponto de dar a vida, mano. E construir um lugar pra gente viver eternamente. Ou seja, perdoa as nossas falhas para que a gente conviva eternamente com Ele. E a gente quer perdoar e descartar a pessoa da nossa vida. Desculpa, eu não acredito nesse tipo de perdão. Sim. Então, assim, cara, a Bíblia fala, mas eu vou encerrar agora. Versículo 7. Tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo. Era tudo que ele mais sonhava, cara, poder ter o direito de entrar no templo. Ele podia ter ido para casa, mas o que ele queria era entrar no templo. Exatamente, cara. E isso é o que Jesus nos mandou fazer, cara. E aí depois tem aqui é muito legal, que me chama a atenção também, aqui, ó. Viu todo o povo a andar e louvar a Deus. E reconheceram ser ele mesmo o que esmolava. Quer dizer, reconheceram ele só depois de curado. Nós temos que parar com isso, cara. A gente precisa amar as pessoas, reconhecê-las como elas são. E deixar que o Espírito Santo de Deus, de novo, faça a obra que tem que ser feita na vida dessa pessoa. Essa, para mim, é a palavra desses dias, que é nós precisamos amar as pessoas como elas são e deixar o Espírito Santo fazer a obra, deixar o Espírito Santo refazer esse vaso da forma que Ele quer que faça. Sim. Amém, João? Amém, glórias a Deus. Então, uma palavra forte, né? E nós agora vamos orar, né? Amém. Fica à vontade, né? Para concluir aí com a tua oração e depois a gente vai agradecer aos irmãos. Glória a Deus. Vamos orar então. Você que está assistindo esse vídeo agora, se você puder fechar os teus olhos. Cara, se você tem se sentido assim, rejeitado, cara, pela religiosidade, você foi machucado por alguma liderança abusiva, você que está vivendo num sistema religioso que não te permite mais sentir essa presença de Deus, está se sentindo pressionado, você que não conhece Jesus, cara, eu quero te apresentar um Jesus que te ama como tu é, um Espírito Santo que se relaciona com a gente, que nos molda, que nos move, que nos... Cara, que todo desejo de Jesus é que todos nós sejamos salvos, cara. Eu quero orar por você nesse final de podcast aqui e declarar que vitória é sobre a tua vida. Senhor, nós te amamos, Jesus. Somos gratos pelo sacrifício na cruz que mudou toda a história da humanidade. E nós queremos, Senhor, aqui orar, Senhor, por esse amor que tu nos ensine a amar como tu amas, Senhor. Talvez essa seja a maior dificuldade desses dias, expressar esse amor revelado, Senhor. Por isso nós te pedimos que nós consigamos, Senhor, amar as pessoas como elas são. Em nome de Jesus, Papai, alcança vidas através, Senhor, desse podcast, através dessa oração, Deus. Que o Teu Espírito Santo vá, Senhor, nos lugares onde as pessoas menos esperam, Senhor, e alcance, Senhor, com o Teu amor, Jesus.
Pai, nós rejeitamos toda religiosidade, todo o sistema, Senhor, que tem machucado vidas ao longo da história. E nós, Senhor, pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo venha alcançar com amor essas vidas. Em nome de Jesus, papai, revela a Tua vontade, revela os Teus filhos nesses dias. É isso que nós clamamos, Senhor, que nós sejamos uma igreja relevante nesses dias. Que nós possamos entrar nas escolas, que nós possamos entrar nas empresas, justamente não com uma religião, mas com esse amor que Tu nos ensinou, esse amor revelado por Pedro e João nessa passagem, Deus. Ensina-nos, Deus, a amar todos os dias, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Então, palavra maravilhosa, né? Um momento que a gente teve aqui, levando a palavra de Deus, testemunhando. E agradeço a todos os irmãos e irmãs que ficou conosco até o final. Amém. E que Deus venha te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero agradecer o convite, né, João? Obrigado pelo carinho. Obrigado. Você sabe que a gente, apesar de se ver pouco, né, a gente ama muito vocês, a Cláudia, toda a turma lá. E desejar que Deus abençoe cada vez mais esse podcast, que tu possa alcançar as nações através desse teu trabalho. Em nome de Jesus, cara. Amém. Muito obrigado. Amém. Que Deus te abençoe. Valeu.